Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Faye viu uma cena heroica em que Pierce arriscou a própria vida para destruir as escadas de cerco para que os defensores tivessem uma chance de expulsar os invasores. Ele ficou profundamente comovido com as ações de Pierce. Felizmente, no último segundo, ele conseguiu salvar a vida de Pierce ao inventar uma tática pouco ortodoxa de jogar uma pessoa viva como arma. Empunhando o enorme machado de duas mãos com grande força, Faye esmagava os guerreiros inimigos por onde passava. Ótimo trabalho, senhor guerreiro. Eu sou o segundo comandante dos guardas do rei. Quem é você? Eu nunca te vi antes. Brooke de cabelos pretos ficou surpreso ao ver que Pierce tinha sido salvo. Ele também não estava em uma boa situação, ainda lutando a luta com o inimigo habilidoso de antes. O salvador inesperado havia quebrado o equilíbrio sutil no campo de batalha. A esperança dos soldados chambordianos finalmente chegou. Comandante Brooke? Você logo descobrirá. Faye não queria que os soldados descobrissem quem ele ainda era. Ele tinha experiência com a matança, os gritos, a violência e o sangue no mundo de Diablo. Não houve diferença entre os dois para Faye. Quando ele entrou no campo de batalha, ele foi direto para ele sem necessidade de adaptação. Além disso, as cenas na frente de Faye o excitaram. Todos sonhavam em se tornar um super-herói e sair por aí salvando o dia, protegendo os cidadãos de seus países quando eram jovens. Agora Faye estava vivendo seu sonho de infância. Embora seu machado estivesse ceifando a vida de muitas pessoas, ele não tinha remorso. Matar os outros era o meio de salvar os seus. Era tão simples quanto isso no campo de batalha. Faye recuou enquanto protegia os soldados para levar Pierce para fora do muro de defesa e então retornou para a linha de frente da batalha. Os inimigos comuns não eram páreo para a força brutal e as habilidades sofisticadas com machados de um bárbaro nível 5. Os inimigos gritavam e choravam enquanto Faye se aproximava da última escada de cerco. Seu machado zuniu pelo ar, luz sangrenta brilhando na lâmina do machado. Os últimos inimigos que protegeram a escada gritaram ao serem arrancados do muro de defesa e jogados no chão por um golpe horizontal de Faye. Aquele ataque foi tão forte que não parou por aí. Enquanto Faye continuava o ataque, seu machado atingiu a meia do muro de defesa. Poeira e faíscas voavam por toda a parte. A meia de 30 centímetros de espessura cortada atingiu os inimigos do lado de fora do castelo, levantando poeira. A escada de cerco que estava presa a esta meia foi arrastada junto com ela. A escada girou 360 graus no ar com os inimigos ainda agarrados a ela e caiu no fosso Zuli a mais de 90 metros de distância. Tão forte! Todos no campo de batalha ficaram chocados novamente com Faye. O moral dos soldados de Chambord foi impulsionado pelo novo reforço. A esperança deles de vencer aumentou dramaticamente. Por outro lado, os inimigos estavam morrendo de medo de Faye. Ninguém em sua consciência queria enfrentá-lo. Mas Faye não parou por aí. Seu próximo movimento havia maximizado o poder e o efeito do heroísmo individual no campo de batalha. Soldados do rei, levantem-se e batalhem. Por nosso reino. Por nossos pais e mães. Por nossas esposas e filhos. Após sua tentativa bem-sucedida de destruir a escada de cerco, ele levantou seu machado gigantesco. Com o brilho suave da luz dourada do pôr do sol envolvendo sua armadura, ele rugiu como um deus invencível. De repente, uma força invisível, porém veemente, se espalhou do rugido de Faye. Como um tsunami, ele explodiu brutalmente na multidão de inimigos. Como se vissem algo horrível, todos os inimigos a 4 metros de Faye jogaram suas armas no chão e começaram a gritar e correr para longe de Faye o mais rápido que podiam. Alguns deles ficaram tão assustados que pularam do muro de 60 metros. Grito de guerra do bárbaro uivo. Esse rugido assustou a maioria dos inimigos que estavam perto de Faye. Os poderes misteriosos do mundo Diablo finalmente apareceram neste mundo. Claro, apenas Faye sabia o que estava acontecendo. Todos os outros ficaram atordoados. Que tipo de poder era esse? Deuses. Estava completamente silencioso no muro de defesa. Sob a luz do pôr do sol, todos sentiram que algo incontrolável estava prestes a explodir dos soldados de Chambord. Finalmente! Alguém gritou subconscientemente para Faye. A batalha! Pelo nosso reino e famílias! Esse pequeno acompanhamento foi como uma pequena faísca em um lago de gasolina. De repente, o sangue dos soldados defensores de Chambord se inflamou, queimando como uma chama incontrolável. Lutem! Defenda! Pela nossa pátria! Ataquem! Matem! A batalha! Os rugidos de cânticos enviaram uma força verdadeiramente espetacular. Com uma magia mais inimaginável, ela rapidamente se espalhou pelo campo de batalha. Quase todos os soldados de Chambord começaram a rugir. O moral estava nas alturas. Um soldado ferido tirou a flecha farpada do ombro.
Um fazendeiro que teve a perna esquerda cortada rastejou até um inimigo e mordeu sua coxa. Um ancião que teve o coração perfurado por uma espada cravou sua faca no crânio do inimigo usando suas últimas forças e fôlego. O rugido de Fei fortaleceu todos os defensores de Chambord, dando-lhes uma força sem precedentes. A vantagem rapidamente passou para os defensores. Depois de perder as escadas de cerco, não houve mais reforços para os soldados inimigos conseguirem subir nas muralhas defensivas de Chambord. Também não houve saída para os soldados inimigos. Esses guerreiros quase borraram as calças. Eles gritaram enquanto se viravam e começaram a correr para longe das lâminas dos defensores. Pular da muralha alta não parecia uma má ideia agora. Pelo menos pular do muro lhes dá uma pequena chance de sobreviver. Se eles permanecessem lá, esses defensores não dariam a eles nenhuma chance. Eles acabaram em uma condição pior do que apenas morrer. Um dos invasores foi mordido até a morte por um casal de soldados gravemente feridos. Aquilo era guerra. Esse recém-chegado deve ser um herói. Guerreiros e magos de classificação estrela, até mesmo de classificação lua, podem ser capazes de matar vários inimigos, mas havia algumas pessoas chamadas por outros de heróis. Eles podiam motivar todos ao seu redor. Cada ação, palavra e expressão em seus olhos pode trazer esperança e bravura aos seus seguidores. Fei acidentalmente se tornou o herói na mente dos defensores de Chambord. Após o rugido, Fei voltou a matar inimigos. Espadas quebradas, lanças quebradas e armaduras quebradas. Em todo lugar que Fei se movia, os inimigos choravam, eram mutilados e morriam. Com um ímpeto invencível, Fei se moveu do centro da batalha. Brook estava lutando com um inimigo de armadura preta. Este outro guerreiro parecia muito semelhante ao inimigo de uma estrela que empunhava uma espada que Fei matou. Ambos usavam a mesma técnica de luta e arma. A espada era muito rápida quando comparada com a espada de duas mãos de Brook. Eu vou acabar com ele. Você vai em frente e ordena que os soldados acabem com os inimigos restantes no muro de defesa. Fei falou para Brook. Fei enfiou seu machado entre os dois, torceu seu pulso e o machado colidiu com a ponta do florete com precisão. A intervenção de Fei forçou o inimigo a recuperar um pouco e reavaliar sua situação. Tenha cuidado, guerreiro, esse bastardo é difícil de lidar. Como o segundo comandante dos guardas do rei, Brook era uma das poucas pessoas de alto escalonamento que tinham autoridade e influência no castelo de Chambord. Mas por causa das ações heroicas deste homem de ferro que tinha seu rosto completamente coberto por um capacete, ele não hesitou em ouvir suas ordens. Que estranho, juro que já vi essa armadura em algum lugar antes. Brook pensou. Entretanto, não havia tempo a perder, então Brook se virou e começou a comandar os soldados chambordianos. Fei, por outro lado, estava pronto para lutar contra esse inimigo. Você foi quem matou o 20? Este inimigo parecia muito solene. Ele estava concentrado e a energia em seu corpo estava circulando cada vez mais rápido. Ele estava pronto para liberar a vontade. Ele ficou nervoso depois de ver anteriormente o único golpe de Fei que tirou a vida de 20, pois ele não era mais forte que seu companheiro. Ele teve que dar tudo de si para ganhar uma pequena chance de sobreviver sob o machado de Fei. Não posso lutar com ele apenas com força. Este inimigo criou um plano em mente. Sua espada de repente disparou. Os ataques foram mais agressivos e rápidos do que quando ele estava lutando contra Brook. Como ele era mais magro e menor que Fei, assim como sua arma era mais leve e furtiva, ele esperava usar seu movimento mais rápido e velocidade de ataque para cansar Fei e usar um golpe mortal quando Fei mostrasse uma falha em sua defesa. Fei logo descobriu a estratégia do inimigo. Sua risada era cheia de pena. Este inimigo era como um xamã caído no mundo diablo. Era um monstruoso humanoide que segurava uma lâmina em uma mão e uma tocha na outra. O xamã caído era astuto e cruel, tanto se move quanto atacando rápido. Quando estava em desvantagem, ele tentou de tudo para fugir da luta. Depois que Fei subiu para o nível 5, sua solução para monstros como esses era simples, um golpe e pronto. Essa estratégia não serve para nada contra Fei. Quaisquer truques e estratégias eram como batatas fritas diante do poder absoluto, eles seriam esmagados facilmente. O que era um bárbaro? O deus do combate de curta distância. Não importa ser a força ou o nível de habilidade em várias armas, os bárbaros sempre serão classificados como número 1 no mundo de Diablo. Se um bárbaro fosse derrotado tão facilmente por tal estratégia, Fei já teria morrido no mundo de Diablo milhares de vezes. Novamente, apenas um golpe de Fei danificou os órgãos internos do inimigo e ele teve que recuar enquanto vomitava sangue. Sua espada foi quebrada em pedaços. Alguns pedaços até mergulharam de volta em seu corpo por causa da força da colisão. O inimigo estava aterrorizado. Ele não estava nem perto de derrotar Fei. Depois daquele primeiro contato, ele soube imediatamente que as técnicas de machado deste homem eram ainda mais assustadoras do que sua força. Ele não tinha chance de vencer esta luta. O inimigo lançou um gancho de aparência estranha.
Uma corda foi presa a ele para que pudesse ser usado como um balanço. Depois que ele pousou e foi preso em uma das ameias, ele pulou da parede defensiva e tentou se balançar para longe da batalha e de Fei. Quase como um Homem-Aranha. No entanto, Se você já veio, então fique. Fei não daria a esse inimigo a chance de escapar, ele disse enquanto chutava uma espada de 2 mãos no chão. A espada traçou o caminho do inimigo, rápida como um raio. Ela perfurou o inimigo nas costas e o matou instantaneamente. A espada pregou seu corpo morto no chão sob o muro de defesa. De nada. Fei disse ao cadáver com selvageria. Quando ele estava prestes a retornar para esmagar todos os inimigos restantes. Algumas trombetas com sons estranhos vieram da base inimiga distante e logo se espalharam pelo campo de batalha. Os inimigos recuaram do muro defensivo ao redor de Chambord e retornaram rapidamente à sua base, como uma maré na praia. Os inimigos recuaram. Os defensores de Chambord comemoraram surpresos ao ver o que havia acontecido. Em comparação aos defensores, depois de ver a retirada de seus próprios soldados, os inimigos restantes sabiam que o comandante já havia desistido deles e seu moral afundou. Depois de defender por um curto período, todos eles jogaram suas armas no chão, ajoelharam-se e se renderam. Os soldados de Chambord rapidamente retomaram o controle do muro de defesa. Mas a 200 metros do meio do muro de defesa, a batalha não havia terminado. O primeiro comandante dos guardas do rei, um guerreiro de 3 estrelas Frank Lampard, estava lutando até a morte com um espadachim inimigo chamado Landes. Ambas as energias estavam em choque. Uma vermelha e uma azul, as energias que vazaram de sua batalha destruíram tudo ao redor deles, incluindo os defensores e os atacantes de Chambord, bem como os muros de defesa ao redor deles. Ninguém conseguia chegar mais perto deles do que 3 metros. Fei havia esmagado mais alguns inimigos que ainda resistiam no caminho para a batalha. Ele olhou de soslaio para Landes enquanto calculava como poderia ajudar Lampard nessa luta. As batalhas que Fei travou aumentaram sua confiança, ele se sentia invencível. No entanto, Fei logo descobriu que essa batalha estava muito além de suas expectativas. Depois que ele chegou mais perto dessa luta, ele sentiu uma pressão enorme. As energias vermelha e azul que estavam vazando da batalha deixaram muitas marcas chocantes na parede de defesa. O instinto de Fei lhe disse que ele estava em um lugar extremamente perigoso. A experiência das inúmeras batalhas com os monstros no mundo diablo treinou o cérebro de Fei. Ele soube imediatamente que não era páreo para Lampard ou para o espadachim inimigo. Ambos eram pelo menos 2 vezes mais fortes que ele. Enquanto Fei estava pensando, alguém na batalha gritou. O mestre havia ordenado a retirada. Vou deixar vocês viverem por mais uma noite. Depois que conquistarmos seu castelo, nenhum de vocês sobreviverá. As energias de Landes começaram a cobrir seu corpo, parecia que ele estava coberto por uma enorme chama ardente. Ele afastou Lampard com um golpe poderoso e se virou e cortou alguns dos soldados de Chambord mais próximos ao meio. Então ele pulou do muro de defesa rindo alto enquanto os soldados choravam de dor. Fei não aguentava mais. Droga! Como você ousa matar meus soldados para se exibir? Ele usou a mesma tática e chutou uma arma no chão. Uma lança de ferro voou em direção a Landes em alta velocidade, como se fosse uma enorme flecha disparada de uma besta militar. Eu realizarei seu desejo. O espadachim Landes descobriu com raiva que, além do guerreiro de 3 estrelas Lampard, uma formiga parecida com lixo ousou atacá-lo. Ele rugiu com seu corpo girando no ar e pisou na lança de ferro atirada. Ele pulou de volta em direção à parede de defesa usando o impulso da lança, como uma águia esvoaçante. Morra. Golpe do sol explosivo. Um fluxo de energia vermelha, tão intenso quanto lava em erupção, irradiando calor mortal, foi disparado em direção a Fei. Tome cuidado. Lampard alertou Fei. Ele estava planejando salvar esse homem de ferro, mas a luta excessiva desencadeou o ferimento interno indiscernível que ele tinha há 10 anos e o fez vomitar muito sangue, imobilizando-o. Lampard ficou surpreso com sua condição, mas não havia nada que pudesse fazer. Vamos ver o quão forte você realmente é. Embora o inimigo fosse 2 vezes mais forte que Fei, ele havia acendido seu espírito de luta ainda mais. O orgulho de um bárbaro havia afetado a personalidade de Fei subconscientemente e ele não iria recuar. Seu enorme machado de 2 mãos se transformou em uma nuvem de sombra negra em sua mão e se chocou contra o golpe do sol explosivo com uma quantidade enorme de força. A colisão espalhou energia vermelha por todo o lugar e danificou ainda mais a muralha defensiva. Fei foi forçado a recuar 30, 40 passos pela energia até que finalmente conseguiu se controlar. Sangue saiu de sua boca e tingiu a armadura pesada da cor do sangue. Fei sentiu-se tonto e seu corpo começou a tremer. Os soldados e defensores ficaram chocados. Essas questões de poder determinavam quem era o mais forte. O invencível guerreiro de metal de Chambord havia perdido. Fim do capítulos 10 e 11.
É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.